Então, amigos, estou aqui hoje para falar com Ethel Valentina Ferreira Soares, preservadora e diretora executiva das Associações dos Amigos Públicos do Estado do Pará. A Ethel é uma das pessoas que eu acredito mais nesse país, em termos de preservação. Realmente é uma pessoa que batalha, briga, discute e que eu tenho uma enorme gratidão. Ela me levou até o Pará para falar, eu não tive nem como agradecer direito. E eu admiro demais o seu trabalho. Obrigada. Sou uma admiradora, uma fã do que você faz, a sua luta constante pelo Estado, pelo patrimônio do Pará. Eu acho fantástica a sua briga constante, né? E abraça a causa. E vamos embora. E vamos embora. Então, você estava querendo me falar sobre o que é essa Associação dos Amigos Públicos do Estado do Pará, porque modificou, houve uma mudança. Houve uma mudança. Obrigada pelo convite. Meu Deus, eu que agradeço. Muito obrigada. Imagina. Você só engrandece o projeto. Não, é um prazer. É sempre bom a gente falar do trabalho que a gente desenvolve. A gente lá na Amazônia muitas vezes é um pouco esquecido, né? Porque o que as pessoas pensam na preservação é só da Amazônia como floresta. Mas existe uma floresta, mas existe povo, existe cultura, não só da parte oral, mas também toda uma parte de preservação de arquivos e de bibliotecas, né, que são muito importantes. E o acervo de lá é riquíssimo. É muito rico. E aonde a gente passa, as cidades que a gente passa, se a gente for falar, que a gente vai falar a semana inteira, e eu não vou dar conta de tudo que tem, de todo o trabalho que a gente faz lá. Mas a Arquipep, que é a Associação dos Amigos dos Arquivos Públicos do Estado do Pará, antes de ser dos arquivos públicos, ela era do arquivo público. Quando eu fui, era do arquivo público. Era do arquivo público. E com o passar dos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo, quer dizer, os projetos que a gente colocava nos editais, a gente ganhava edital, né? Foi o primeiro edital que nós ganhamos, foi a primeira coisa que nós ganhamos como associação, foi o Memória do Mundo, que é a documentação colonial da Amazônia, da construção da Amazônia, né? Dos estados e tudo. Então a gente tem uma documentação desde 1649 até 1980, que é quando o arquivo para de recolher, porque não há mais espaço, né, dentro do arquivo para comportar a documentação de todas as secretarias, que é a função do arquivo público, né? E então, a partir do momento que a gente começa a ganhar os editais, que começa a ganhar um edital de uma Petrobras que nos deu um dinheiro e nós conseguimos conservar parte da documentação. O edital da Caixa Econômica que nos deu possibilidade de comprar equipamentos e modernizar o arquivo público. Quando eu entrei no arquivo público, tinha um computador. Quando eu saí do arquivo público, não eu, a associação, né? Porque eu já incorporei a associação, né? A associação em mim é uma entidade espiritual que não me larga. Eu tento largar a preservação, mas a preservação não me larga. E nós deixamos uma máquina de fazer caixas, que foi a primeira instituição pública que conseguiu. Depois veio o Arquivo Nacional, depois veio outra instituição. Mas nós fomos a primeira instituição pública a conseguir uma caixa, a máquina de fazer a caixa. Então você faz uma caixa para aquele acervo, todo direitinho, todo sob medida. E o que isso faz? A gente ganha espaço, que era o que nós precisávamos. O problema maior, né? Maior é o espaço. Sem o espaço a gente não conseguia fazer uma preservação boa. Né? Então nós ganhamos a máquina, nós ganhamos 3 digitalizadoras japonesas, que a luz não faz mal para a documentação. Né? Ela é específica para digitalizar acervo. Né? E ela é um equipamento maravilhoso, e nós conseguimos colocar várias coisas e capacitar também a mão de obra
não só dos funcionários, de alguns funcionários, mas também de outras instituições que faziam parte ali do legal. Estado. Bom. Então, era a Secretaria de Administração, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Segurança Pública. E aí a gente ia colocando na cabeça a importância da temporalidade, foi quando nós te chamamos para falar sobre segurança no acervo. Então, o que nós pudemos de levar profissionais para lá, para informar, né, os nossos funcionários que trabalham com acervo importantes. Pois é isso que eu queria também te perguntar. Em termos de preservação, como é que você vê o Norte e Nordeste? A gente trabalha lá com a preservação, né? A gente não alardeia, vamos dizer assim, não dá informação sobre restauração. A gente trabalha só com a preservação. Né? Então, o foco primordial é a preservação. Preservar. É toda a parte administrativa. A gente tenta colocar que a gente pode sim fazer a preservação sem muita verba, tá? Somente com o que tem. Não é o ideal? Ok, não é o ideal, mas é o real, é o que a gente tem. E a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem. Então tem muitas... o que não dá é para ficar sentado e chorar. Não dá, não tem como. Deixar de fazer Até algo. porque o estado do Pará, por ele ser um estado muito rico de documentação, nós temos no interior, em Bragança, uma das cartas mais antigas de alforria de escravo. Né? Tá lá. Então, vai para a região do oeste, a gente tem Santarém, Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre, onde tem as pinturas rupestres, ninguém sabe que tem. Sim. Né? Tem Óbidos que tem toda uma história dos judeus marroquinos e que a gente está tentando resgatar essa história. Né? Então, no estado do Pará, ele tem uma importância para o país em história muito grande. Mas o que a gente está fazendo? É essa a minha preocupação. Então, o país, né? Eu acho que o país, ele sempre, no meu ver, sempre passou por muitas dificuldades, principalmente na parte de cultura. Né? A cultura, ela é muito deixada um pouco de lado. Quando você fala, o Estado vai fazer economia, a primeira coisa que ele faz é cortar a cultura. É impressionante. Né? Estão fazendo o arquivo de tal lugar. Onde ele está? No porão. Né? E é sempre assim. Então, a gente tem que trabalhar com essa coisa, né, do sem dinheiro. Então, quando a gente fala de... E aí, sim, voltando rapidinho para a Arquipep, quando a gente termina de fazer os projetos do arquivo, toda a região norte se volta para o arquivo, para a Arquipep. Para a associação. Pedindo ajuda. Né? E aí foi quando se mudou o estatuto e se colocou... fantástico isso. Nós só botamos 2 Szinho. Então ele passa a ser dos arquivos públicos do estado do Pará. E dentro do estatuto, podendo sair do estado. Então nós fizemos um edital, ganhamos o edital do BNDES. E hoje nós fazemos o trabalho em toda a Amazônia, só falando de preservação. Gente, eu acho fantástico isso. Tá? Então hoje a gente está atuando em São Luís, no Maranhão, o próprio estado do Pará, Belém, Bragança, Óbidos, Santarém, em Cuiabá, Mato Grosso, no Amapá eu imagino que seja em Roraima. Porque uma coisa que me preocupa muito, né, e que nós vimos agora, politicamente, uma divisão Brasil, Norte, Sul, é que mostrar que o Norte e Nordeste, eu pelo menos, graças a Deus, rodei bastante esse país, né, pela boa vontade de vocês. Né? Você me chamou, foi ao Pará, me senti super grata com isso. E eu conheço bastante Norte e Nordeste, fui a Manaus, e eu vi a riqueza de acervo que tem. E a divisão que tem, eu não sei se isso é política, se isso tá dentro da própria estrutura brasileira. É tão rico o Norte e o Nordeste que pouco se fala, pouco se mostra.
né? E as pessoas têm uma ideia de que nada é feito lá. E eu vi que não. Não, se faz. Se faz muito, se faz bem dentro das próprias condições que eles têm, e se busca se aprimorar, né? Sempre. Eles estão sempre buscando estudar, se Sempre. aprimorar e superar as dificuldades que eles possuem. A associação ela tem um papel importante disseminação. Mas vocês têm de apoio do informação. governo? Do governo próprio, não. A gente ganha os editais, né, para poder... Você trabalha com editais. A associação ela não tem fins lucrativos. Então, Sim. tudo o que se ganha, ele é voltado para do projeto. A gente distribui material, a gente dá os cursos de capacitação. O material é muito caro. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente trabalha com o que a gente tem lá. Vai numa biblioteca. Eu fui numa biblioteca no interior, bem no interiorzinho mesmo. Uma biblioteca toda bonitinha, toda... Mas ela tinha um problema muito sério de mofo, de coisa. Por quê? Porque era tudo fechado. Sim. Então não tinha como. Mas ela tinha uma coisa legal. Ela tinha janela dos dois lados. Em cima. E perto do rio. Então, gente, vamos abrir essa janela, mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos sentar aqui 5 dias e durante 5 dias nós vamos anotar de que lado vem o vento, de onde vem o sol. Isso todas as pessoas que estavam envolvidas com a biblioteca. E foi uma experiência fantástica. Imagina. Porque nós descobrimos em que horas a gente faz o ângulo da janela e vem andando com as duas janelas, os ângulos, e assim passava o vento. E aí gerava uma refrigeração natural. Sim. E ia conseguindo, aos poucos, tirar aquele cheiro de mofo, aquele Fantástico cheiro... isso. O chão, como devia ser limpo, as flanelas que não podiam ser molhadas, tinham que ser... Por quê? Porque a Amazônia ela tem uma umidade de muito grande. 100%. Ela é raramente baixa de 95%. Então, eu até falo assim, gente, a Amazônia, quando se fala em preservação, ela é um planeta à parte. Porque você tem que vir de fora e trazer informação. Mas nem tudo que você pega como informação, você consegue colocar aqui dentro. Então, é uma coisa muito básica. Quando você vai pegar um papel japonês, né, que vai passar a metil, eu não posso usar só metil. Porque lá é calor e tem umidade. Ele solta toda, daqui a 3 meses, se você for verificar nos livros, ele está todo solto. Por quê? Porque a umidade, o calor soltou. Então eu tenho que ver uma outra forma de fazer os remendos sem utilizar só a metil. Então são essas pequenas coisas que a gente vai percebendo que lá é um tipo de funcionamento. E no outro. Sim, você já tem essa diferença, já tem essa diferença. De clima que grita na hora de preservar. É gritante. A gente faz vários projetos. A gente está sempre se movimentando, sempre fazendo parceria. Isso é uma coisa muito importante. Parceria, sabe? Você comprou uma máquina para o arquivo público, mas nem sempre a gente tem dinheiro para comprar o papel certo, para fazer as caixas. Então, o que acontece? Mas a secretaria ali, ela está precisando fazer a caixa também. Então, vamos fazer o seguinte, vocês conseguem dinheiro para comprar o papel e a gente faz a caixa? Sim. Então, ok, vocês precisam de 10 caixas, a gente precisa de 10. Compra o dobro do material que a gente está falando, que a gente faz de graça. E tudo que você está fazendo agora, lá é parceria. Você é uma pessoa que já rodou esse país de ponta a ponta, né? Você conhece bastante. Eu conheço bastante. Bastante. Porque eu acho que a partir do momento que a gente trabalha com preservação, a gente tem que conhecer toda a realidade de todos os lugares que a gente passa. Pois é. E você sente muito a diferença de tratamento no que tange sul, sudeste e norte? Isso com certeza. A verba que vai para o norte é muito pouca. É muito pouca. Toda verba que se é utilizada para editais, para qualquer coisa, a maior parte, 70% fica para cá. E isso é inegável, sabe? Mas não é por isso que a gente para de trabalhar. Sim, claro. Né? Eu sempre vou atrás, por que esse projeto não passou? Né? Porque está faltando isso, está faltando aquilo.
Eu digo, então, gente, vocês têm que pegar alguém de vocês e vir para cá e ensinar. Porque a gente está tentando fazer e não está conseguindo. Mas é muito pouca verba que vai para lá. Né? Então a gente se vira com o que tem. É muito importante a gente passar informação. Muito importante. Sim, exato. Sabe? Eu achei fantástico isso aqui, porque isso aqui vai ajudar a passar mais informação para lá. Né? É o que a gente tenta. Isso aí é primordial, sabe? Mas é difícil? Mas não é impossível. Não dá trabalho, né? O problema é que as pessoas. É um trabalho maravilhoso, né? Eu tenho cidades que para eu chegar lá, para dar um curso, para fazer uma palestra, para conversar com um prefeito, para ver se ele consegue fazer parceria com a Arquipep, para fazer um arquivo público lá, eu levo 2 dias de barco, sabe? As pessoas não entendem que na Amazônia não tem pista, não tem estrada. Tem rio. E para você chegar, só para te ter uma ideia, de uma ponta a outra do Amazônia, é maior que se eu sair de Belém e for para Portugal. É maior. Esse país é uma loucura. É muito extenso, é muito grande. Né? Então, as pessoas não entendem isso, que é mais caro. Todo o material que eu compro dentro da Arquipep e que eu faço uma divisão entre as instituições que a gente trabalha, porque a gente leva kits, né? Olha, tá aqui, olha, esse kit aqui é para você. Gente, olha, cuidado, porque isso aqui é muito caro. Então, a gente tem que trabalhar com respeito, com responsabilidade, né? E acontece isso. Aquelas pessoas mais humildes, elas têm a capacidade, do jeito delas, de guardar o pouco que ela entende, mas que ela faz um trabalho primoroso. Pois é, isso é importante, porque a gente tem a preservação da cultura brasileira, né? E lá o início de tudo, né? A documentação que o primeiro eclipse que existiu na Amazônia está registrado lá, que foi em 1779. Está lá, desenhado, escrito, sabe? O que se comia e que a comunidade portuguesa está lá, está escrito. Sabe? Nós fizemos um projeto agora para o gabinete de leitura português no estado, e são 460 livros raros. Entre eles, 15 são incunábulos. Sabe? É de uma beleza e de uma importância, de uma riqueza muito grande. Então, lá tem as cartas da comunidade portuguesa pedindo ajuda para Portugal. Em Roraima, tem as cartas dos índios, né, de um pesquisador, que agora eu realmente não lembro o nome, de um pesquisador que foi para lá em 1932 e trabalhou e tem todos os desenhos de como eram as tribos, de como eles viviam, o que eles comiam. Isso tudo é cultura, isso faz parte da nossa cultura. Sim, é nossa história. Sabe? É nossa história. E a gente tem que, de alguma forma, preservar. Não tô dizendo, coitado de nós. Não, muito pelo contrário. A gente está mostrando que o quanto nós somos guerreiros, ok, eu não tenho dinheiro, mas nem por isso eu vou deixar de trabalhar. Fazer alguma coisa. Sabe? Eu vou continuar trabalhando da mesma forma. E me diz uma coisa, estás indo para os Estados Unidos? Tô indo para Chicago, para o congresso. Isso aí foi um reconhecimento enorme para a associação, né? Por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo. Eu fico até arrepiada, olha. Que isso, trabalho é fantástico. É lindo. O trabalho que a gente desenvolve lá, a gente ensina a fazer projeto, a gente ensina a fazer prestação de conta. Como se faz a prestação de conta? Imagina, né? Então, a Beatriz Aspo, que é a brasileira, que é conservadora da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, né? Ela é do apoio e foi em Belém, nós conseguimos levar ela em Belém, para te ver como a gente consegue levar muita gente para lá, né, para dar capacitação para quem vai capacitar, porque na verdade quem faz esses cursos são as pessoas que vão para longe capacitar outras, né? E aí ela achou fantástico, gente, como é que vocês conseguem trabalhar e tal com tão pouco dinheiro? Tanto que o nome da palestra que eu vou dar lá é Preservação com Verba Reduzida. Quase zero.
Então, e aí a gente vai dar palestra de preservação com verba reduzida. Né? Realmente, a gente trabalha com verba reduzida, mas trabalha na maior felicidade. E bem. E bem. É porque, pelo menos, depois de tantos anos, já deu para comprovar que o trabalho está bom. Tá bom. E nós conseguimos desenvolver o gerenciamento de risco do patrimônio voltado para a Amazônia. Isso é tão bom, é importantíssimo. Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que... Porque, por mais que seja a Amazônia, Belém, ela tem um clima, ela tem uma temperatura. Se você for em Manaus, ele tem outro clima, eu senti outra isso. temperatura. Mas essa diferença, ela costuma interferir muito, faz muita diferença no que toca ao trabalho que vocês desenvolvem? Interfere. Por exemplo, a gente pode usar mais tranquilamente no Manaus a cola do metil, porque ela não vai soltar. Manaus, apesar de estar no meio da Amazônia, Sim. ela é mais seca. O calor dela é mais seco. Porque o natural quando você tem muito calor, você tem pouca umidade. Né? Belém é o contrário. A Amazônia é o contrário. Tá? A gente chama de chuva para cima. Porque são chuvas que vão da terra para o céu. Porque na hora que você tem o calor, é a hora que sobe toda a umidade. As cidades são todas em cima de nascente. Então, a cidade, se você chegar em Belém numa época de calor, que é julho, agosto, setembro, final de julho, agosto, setembro, outubro, até dezembro, se você chegar meio-dia, 1h, você vai ver que ela está branca. Né? Nossa, que isso, é neblina? Não, é vapor. Nós somos peixes. Sim. Nós respiramos... Eu não sei como é que a gente ainda não tem... Porque eu sinto, quando eu saio de Belém, eu sinto, na hora, que a falta da umidade. Né? A falta da umidade, da respiração, de tudo. A garganta fica muito seca, o nariz... É a mesma coisa com a documentação. A documentação, né? Claro. Então aí vai gente lá, a climatização tem que estar em tal lugar, tal lugar. Não tem ar-condicionado. A gente não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. Mas voltando à sua palestra, você foi convidada... Desculpa, eu vou emendando uma coisa. Você foi convidada pelo que órgão? Pelo apoio. Apoio junto com o IAIC. Tá. Né, com o Instituto de Conservação Americano. Tá? E aí é exatamente para falar, e a gente está tentando, porque como não vai dar para o pessoal no norte ir para Chicago para assistir, né? Então nós estamos tentando ver se eles conseguem fazer um link direto, e a gente já está com um auditório, com gente, tudo para assistir, né, a palestra, até porque as pessoas estão cada vez mais interessadas na preservação. Tema, com certeza. Então eu fico muito feliz de você estar sendo convidada. Obrigada, muito obrigada. Mais do que merecido. Você realmente é uma pessoa que batalha bastante. Obrigada. Seu trabalho você é chata, chega a ser perfeccionista na coisa, né? Procura sempre eu sei disso. A sua ética é fantástica, você é uma pessoa muito ética, muito íntegra. E eu fico muito feliz de poder estar aqui ao lado de você, para poder passar um pouco do que é esse norte, nordeste desse país, que é riquíssimo, tem um trabalho fantástico e uma garra, um exemplo de luta. Nós somos todos dois de preservadores, né, não? Eu acho que sim. Acho que a gente está no caminho da loucura. Brigando, eu acho que sim. Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente não faria tudo isso sozinha. Nós temos uma equipe muito boa, né? Nós temos uma equipe que eu acho que eu consegui passar a minha loucura, porque eles são tão apaixonados quanto eu. Eu fico tranquila. Se eu for embora amanhã, eu tenho uma equipe maravilhosa. Vai demorar. Sabe? Nós somos uma equipe maravilhosa. Quem deixa, né? A gente está deixando uma equipe boa. Sempre. Eu acho que a gente nunca deve guardar informação. Pelo contrário, tudo que a gente sabe, a gente tem que jogar, tem que falar, porque as pessoas só assim. Toda vez que a gente semeia a terra, nem todos frutificam. né? Realmente. Então tem alguns
que conseguem E e outros que não. não. Eu aposto nos que conseguem. Eu também, amiga. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo.